Olá, meus amigos, muito bom dia, muito boa madrugada no Brasil e por esse mundo afora. Que Deus abençoe a vocês e venha despertar a fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, a fé que raciocina, a fé que traz até nós a revelação do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, olha, nós falamos essa semana sobre as palavras que Jesus disse. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne, disse Jesus. E aí a pessoa diz assim, mas, ô bispo, como é que eu me enquadro? Né? Como é que eu sei que eu nasci de Deus? Primeiro, quando a pessoa nasce de Deus, o próprio Espírito Santo testifica. O Espírito Santo testifica, confirma que ela é nascida de Deus. Essa é a palavra. Uma pessoa que nasce de uma outra pessoa, né, dos seus pais, sabe muito bem quem são os seus pais, quando, obviamente, tem o privilégio de conhecê-los. O Espírito Santo, quando gera uma pessoa, a pessoa sabe que foi gerada por ele, que é espiritual. Mas se ainda houver alguma dúvida, saiba disso. O que eu quero que você saiba é isso, é exatamente o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. Quer dizer, a carne não está sujeita e não se sujeita às coisas de Deus, à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus. A carne não se sujeita à disciplina de Deus. Um homem para cada mulher, uma mulher para cada homem. A carne, o nascido da carne, não se sujeita aos princípios da palavra de Deus. Essa é a realidade. Quando a pessoa é nascida da carne, ela permanece carnal até o dia em que ela morre para si mesma, morre para o mundo e nasce para Deus, que é a obra do Espírito Santo. Mas primeiro a pessoa tem que se convencer, ela tem que se convencer que ela é carnal e que ela realmente precisa de se arrepender, precisa ser batizada nas águas, sepultar a sua velha criatura, a natureza carnal, para que ao nascer das águas ela venha então começar a viver uma vida nova no Espírito Santo. Bem, talvez você não entenda muito bem essas palavras, talvez você fique um pouco confuso, mas quando o Espírito Santo fizer isso na sua vida, você vai saber que nasceu de novo. Você tem que buscá-lo. Se você quiser realmente herdar o reino de Deus, você tem que ter a sua natureza divina, espiritual. Você tem que nascer do Espírito. Porque quem é carne jamais pode entrar no reino de Deus, que é um reino espiritual. O reino de Deus é espiritual. Não é um reino físico, como os reinos desse mundo. O reino de Deus é um reino espiritual, porque Deus é espírito. E ele reina para as pessoas que são espirituais. Ele fala e as pessoas espirituais, nascidas dele, filhas dele, então obedeçam. Mas como é que eu sei que se eu sou ou não sou filha de Deus ou filho de Deus? Então, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim, olha só, quem é nascido da carne? Você que é nascido da carne, você vai estar enquadrado nesse texto aqui. Exatamente. Não vai ter dúvida. Não vai ter nenhuma dúvida. Quem não é nascido do Espírito Santo, é obviamente que continua na carne. Portanto, essas palavras vão combinar com os que são nascidos da carne. Olha só quem são os nascidos da carne. Ele diz assim, porque as obras da carne
Os nascidos da carne têm obras. As obras da carne são manifestas. Elas se manifestam. E são, 2 pontos. Adultério. Você sabe o que é adultério. Fornicação. O que é fornicação? Fornicação é ato sexual fora do casamento. Casamento é a disciplina de Deus. É a ordem de Deus. Deus fez Adão e disse, não é bom que o homem esteja só, e fez uma auxiliar de Adão, que fosse idônea, diferente. Então ele fez a Eva. Ele fez a porca e depois fez o parafuso. Ou fez o parafuso e depois fez a porca. É assim que aconteceu. É um parafuso para uma porca. Não é um parafuso para qualquer porca. Não é uma porca para qualquer parafuso. Não, é uma porca de acordo com o parafuso. Então ele diz, adultério, isso é carne. Fornicação é carne. Quer dizer, sexo fora do casamento. Impureza, eu não preciso dizer que é impureza, você sabe que é impuro. Tudo que é impuro você sabe. Lascívia. Lascívia é a inclinação para o sexo. A inclinação. O meu irmão, mais velho do que eu, falecido, ele era um homem muito mulherengo. Muito mulherengo, quer dizer, inclinado à lascívia. Ele era lascivo. E por causa disso perdeu o seu casamento. Que ele amava sua mulher, mas queria tirar casquinha com as outras. O que aconteceu? Ele perdeu o seu casamento, perdeu a sua família, perdeu as suas filhas. Ele só perdeu. E foi infeliz. Casou a 2ª vez, foi infeliz. Casou a 3ª vez, também foi infeliz. Ele, coitado, era inclinado à lascívia, quer dizer, ao sexo. Idolatria, também não preciso explicar para você. Idolatria é você idolatrar qualquer coisa ou pessoa. Se você, por exemplo, eu idolatrava minha mãe era a minha deusa. Eu a colocava acima de Deus. Quando eu conheci Jesus, o meu Salvador, é claro que eu a removi do meu coração e coloquei o meu Senhor como primeiro lugar. Então, idolatria é você idolatrar qualquer coisa, seja dinheiro, seja sucesso, seja a vaidade, seja a cobiça, qualquer coisa que você coloque em primeiro lugar na sua vida, isso é idolatria. O seu marido, a sua mulher, a sua família, os seus filhos, seus pais. Jesus disse, quem ama seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seus filhos, suas filhas, ou seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Não há como você colocar alguém ou alguma coisa em primeiro lugar que não seja uma idolatria. Se você coloca alguma coisa em primeiro lugar na sua vida que não seja o Senhor Jesus, você é idólatra. Você ama o dinheiro, você ama a sua profissão, você ama a sua carreira, você é orgulhoso, orgulhosa, vaidosa, cobiçosa. Isso é idolatria. Feitiçaria, também não preciso dizer o que é feitiçaria. Feitiçaria é você lidar com os espíritos, com as entidades, com os encostos, etc. e satisfazê-los. Inimizades é carnalidade. Os nascidos da carne vivem com inimizade. Inimizade com o vizinho, inimizade entre parentes, inimizade. Contendas, quer dizer, brigas. Ciúmes, também não preciso explicar. Iras. O sujeito que é nascido da carne está sempre com um problema de ira. É irado, se ira por qualquer bobagem. Pelejas, brigas, dissensões, discussões, heresias. Pessoa que coloca uma doutrina que confronta com a doutrina sagrada da palavra de Deus. Isso é heresia. Inveja é carnalidade.
Aliás, falando em heresia aqui, deixa eu não esquecer, por exemplo, todo mundo hoje diz, normalmente o carnal diz assim, eu vivo pela graça. Eu vivo pela graça de Deus. Como se a graça de Deus tolerasse alguns pecados, pecadinhos ou carnalidade. Isso é heresia. Invejas, homicídios, você mata. Homicídio não é só matar a pessoa, tirar a vida de uma pessoa, não. Quando você odeia uma pessoa, você está matando aquela pessoa. Isso também é homicídio, é carnalidade. Bebedices, tampouco preciso falar com você. Glutonarias, eu um dia caí na besteira de ser glutão, me dei mal. Você já sabe da história. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é conquistado com esforço, com muito esforço. Aliás, você tem que violentar a si mesma, violentar a sua carnalidade, para que você possa ter o direito, o privilégio de herdar o reino de Deus. O reino de Deus não se compra, assim como uma herança a gente não compra. A gente toma posse da herança por direito. O direito ao reino de Deus não é para os carnais, para quem vive na carne, porque aqueles que vivem na carne, de forma nenhuma, entrarão no reino de Deus. Aliás, também está escrito, nem carne nem sangue fará herdar o reino de Deus. Então, enquanto a pessoa é carnal, ela está condenada à eternidade do sofrimento e na dor, no lago de fogo e enxofre, porque ela é carnal. Então você veja a necessidade, a grandeza da necessidade de se nascer de novo, nascer do Espírito Santo. Porque quando a pessoa é espírito, ela tem a natureza de Deus, ela tem a natureza divina, ela é espiritual, ela se torna espírito vivente. E essa tem a garantia do próprio Espírito Santo que ela vai herdar a vida eterna, o reino dos céus. Primeiro o reino de Deus, depois o reino dos céus. Eu penso que você deve ter entendido o que nós falamos aqui, e se você é algum oficial de igreja, pastor, obreiro, bispo, padre, papa, como que se diz, qualquer que seja o seu ofício dentro de uma igreja, dentro de uma religião, se você está incluído nessa lista que nós falamos aqui, você é carne, e se você morrer dessa forma, continuar assim, e morrer, passar para a eternidade, não tem salvação. Só tem salvação para você enquanto você está vivo. Que aí sim você pode se arrepender dos seus pecados e o Espírito Santo, então, faz com que você seja uma nova criatura, uma criatura estritamente espiritual. E quando a pessoa nasce do Espírito, quando ela nasce do Espírito, ela pensa como Deus pensa, ela pensa de acordo com a palavra de Deus. Ela gosta da disciplina, da ordem, da decência, da integridade, da justiça, ela ama a justiça, ela odeia a corrupção, ela odeia o pecado, ela odeia o que é errado, tudo que é errado ela odeia, porque ela tem a natureza da justiça, que é Deus. Deus é justiça. E quem segue Deus, quem segue Jesus, segue a justiça. Deus é luz, quem segue o Senhor Deus, segue a luz. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem anda nesse caminho, anda na integridade, anda na dignidade, anda na justiça, anda na verdade, não vive com mentiras, com enganos, com cobiças,
Nada, nada, nada do que nós já falamos aqui com respeito às obras da carne. Quem é carnal e morre, já está condenado à eternidade no lago de fogo e enxofre. Quem não é carnal, quer dizer que nasceu do Espírito, o Espírito Santo é Espírito, e para esses não há condenação, graças a Deus. Tem o direito de chegar e falar assim: Pai nosso, ou meu Pai que estás nos céus, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Que maravilha! Só para quem nasce do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos continuar nesse jejum de Daniel. Eu vou deixar aqui registrado esse versículo, esses versículos que falam das obras da carne. Se você quiser conferir, você pode conferir a qualquer hora do dia, da noite, nesse Instagram. E outra coisa, desse jejum de Daniel, eu gostaria de deixar bem claro isso para você, é que o Univer, esta plataforma que só traz coisas espirituais, daquilo que vem edificar a vida daqueles que querem saber o que Deus quer da vida deles. Então, o Univer está disponível para todas as pessoas. Existe o Univer que é grátis para todo mundo e tem o Univer que tem uma parte que é paga, porque o Univer tem que pagar direitos autorais, então, nesse caso, é pago. Mas é mixaria por mês, não sei quanto que é, mas é mixaria. Você tem dinheiro para comprar um maço de cigarro, você tem dinheiro para comprar bobagens, você tem dinheiro... Poxa, 15 reais, 12, sei lá, não sei quantos reais são, mas seja lá o que for, vale a pena, porque ali só contém conteúdo que vem edificar a vida das pessoas. Deus abençoe a todos. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.